irmãos, graças a Deus. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, 1 Timóteo, capítulo de número 1. Você que trouxe a sua Bíblia, pode abrir conosco. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1. Aliás, verso 12 até o verso 16. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Só um pouquinho de retorno aqui, por favor. 1 Timóteo, capítulo de número 1, versos 12 a 16. Dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz na ignorância e na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé, o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Pai Santo, Pai querido, fizemos a leitura da Tua palavra. Que o Senhor abençoe a cada coração e a cada vida, e que, ó Deus, nós cremos no poder da Tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Meus irmãos, nós, baseado nesta passagem bíblica que nós acabamos de ler, eu quero, com os nossos irmãos, pedir a todos que Deus continue abençoando, e é um prazer estar aqui com o pastor João, pastor desta igreja, a sua esposa, a missionária, a pastora Roseli, Deus abençoe, a todos os irmãos que estão aqui neste país, sempre batalhando, lutando. Isso é normal do ser humano. Abraão fez assim, quando lemos Gênesis 12, Gênesis 13, Abraão migrava de um lugar para o outro em busca de uma vida melhor. Enquanto estivermos aqui, a Bíblia diz que aqui não é o nosso lugar de descanso, mas sempre lembrando, nunca se afastando de Deus, porque João 15:5, a Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Aonde você estiver trabalhando, sempre se apegue com Deus, que Ele é quem nos dá a vitória. Amém, irmãos? Muito bem, queridos, firmado nesta leitura que nós acabamos de ler, eu vou falar sobre a graça em excesso. A graça em excesso. No 3, vocês vão repetir para memorizar. 1, 2... Mais uma vez. Eu creio que vocês já ouviram dizer que tudo em excesso estraga. Sim ou não? Tudo que é em excesso estraga. Se vocês analisarem, a própria palavra de Deus, ela tem alguns excessos que são prejudiciais. Por exemplo, quando nós lemos a palavra de Deus em Provérbios 25:17, está escrito assim: retira o teu pé da casa do teu próximo, para que ele não se enfade de ti e não te aborreça. Estar na casa demais de um amigo ou de uma amiga sempre vai dar em problema, porque amizade demais em excesso estraga. Vocês já viram aquele negócio? Esse aqui ela é muito amiga do meu marido, vai dar problema. Isso aqui é muito amiga, não dá certo. Tudo que é em excesso estraga. Amizade em excesso estraga. Até a comida em excesso estraga. Por isso que lá em Provérbios 23:2, a Bíblia diz: se tu é comilão demais, põe uma faca na tua garganta, porque comer demais também estraga. Fora os casos de pessoas que têm alguma doença, que precisa ser tratado.
mas tudo em excesso é perigoso. Se vocês analisarem a própria palavra de Deus, ela deixa isso bem claro para nós. Por exemplo, quando você lê Provérbios 13, 19, há excesso no falar. Quem fala demais, às vezes acaba revelando aquilo que não é para ser revelado. Então, ser comedido na fala é importante, ser controlado na comida é importante, ser controlado na amizade é importante, não frequentar a casa demais de alguém é importante. Então, tudo em excesso estraga. Tudo em excesso estraga. Por isso que eu quero dizer aqui aos irmãos, esta noite, que só tem uma coisa que em excesso nunca é demais. O que nunca é demais, o que nunca é em excesso demais? A graça de Deus. Amém, irmãos? Porque prestem bem atenção, se Deus limitasse a graça dele, nem eu e nem você estaríamos aqui. Nós não somos da ideia calvinista de que a graça é limitada aos eleitos. A Bíblia diz em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos. Vamos lá, quem está no culto? Porque pela graça sois? Isto não vem de vós. Olha aí, isto não vem? Não vem de vós, porque nem eu e nem você prestamos. Não vem de vós, mas vem do próprio Deus. Veja o que Paulo diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando nós falamos dessa palavra graça, que todos sabem que é favor imerecível, essa graça, ela se manifesta em nós de modo abundante, de modo ilimitado. Se você pegar Tito 2,11, a Bíblia diz, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então veja que a palavra de Deus, ela está mostrando para nós que a questão é a graça de Deus. E essa graça, ela não tem limites. Agora, nós temos que ter cuidado com o ensino chamado de hipergraça. A hipergraça, ela diz que depois que você se converte, não precisa mais fazer confissão de pecado. A hipergraça, ela diz que Cristo cumpriu toda a moralidade no Calvário e que eu não preciso mais seguir alguma regra. A hipergraça, ela apresenta um evangelho sem arrependimento, sem confissão, sem quebrantamento. Hoje nós temos muitas igrejas no Brasil e muitas pessoas que estão abusando da graça, chamada de graça barata. Diga comigo isso, graça barata. A graça barata é a graça que não quer santificação. A graça barata é a graça que não quer morrer. Tem irmão que quer viver o cristianismo todo bagunçado. Aí diz assim, vem a tua graça. Não é assim também. A graça te vem para te tirar da desgraça, para você ser uma graça. Vocês entenderam, irmãos? Porque tem irmão na igreja que ainda diz que entrou na graça, mas dentro da igreja ele é uma desgraça. Fuxiqueiro, encrenqueiro, mentiroso, ladrão. E vocês podem observar que tem muitas igrejas onde a pessoa só quer aquela graça, que ele diz assim, o pastor fala assim, mas o Senhor usa de graça. Prestem bem atenção. Diga comigo para não esquecer. A graça, ela vem sobre mim para me tirar da desgraça e me fazer uma graça. O Senhor não te salva para tu continuar na igreja sendo uma desgraça. Deu para entender agora? E a hipergraça é aquele negócio, o Senhor me entende. Vocês já ouviram? Até a igreja está cheia de louvores. É assim mesmo, o Pai te entende, o Pai te compreende, Ele sabe o teu sofrer. Não é assim, Ele te tira da desgraça, para que você seja uma graça. Olha, a Bíblia diz, a graça de Deus se manifestou salvadora. Irmãos, se não for o excesso da graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Então entenda bem esta noite uma coisa, a hipergraça, ela apresenta um evangelho aonde não quer a resignação, aonde não quer a cruz. Se vocês analisarem Mateus 16, 24, Jesus disse, quem quer vir após, vamos lá, pregue comigo, quem quer vir após, faça o quê? Vamos lá, pregue comigo, faça o quê?
Então você aqui não pode entrar com o teu desejo, não pode entrar com o teu querer. Aqui você não pode fazer gracinha. O Senhor não quer crente se fazendo de crente. O Senhor quer crente banhado com a graça dele, saindo da desgraça para ser uma graça. Quem glorifica a Deus? E eu estou dizendo, eu sou pastor de igreja, eu nasci dentro de igreja. Irmão, está uma bagaceira em certas igrejas, que a pessoa está vivendo na desgraça, aí quer entrar na igreja e quer a graça. Me dá a graça, me dá a graça, me dá a graça. Não é assim não. Não é assim de jeito nenhum. E só para os irmãos terem uma ideia, nós vamos observar aqui no texto. Quando nós estudamos esse texto aqui, está falando de quem? Quem está sabendo de que esse texto, qual pessoa ele está falando? Vamos lá, abre a boca, quem está no culto? Está falando de quem? De Paulo. Vamos lá, está falando de quem? E eu pergunto aqui à igreja, antes de Paulo ser uma graça, Paulo era o quê? Uma desgraça. Basta você pegar, escute bem, basta você pegar Atos capítulo 9, verso 1. Olha, a Bíblia diz assim, e Paulo respirando ameaças e mortes. Irmão, Paulo era uma desgraça, que aonde ele encontrasse um crente, ele puxava pelo cabelo, ele mandava arrastar pelas ruas, ele dava voto para matar, ele participou da morte de Estevão. Paulo era uma desgraça, Paulo era uma peste, Paulo, sem Deus, era um terror. E vocês sabem de uma coisa? Até os crentes acreditavam que a graça de Deus não podia alcançar Paulo. Pastor Aziel, que negócio é esse? E eu vou te mostrar na Bíblia. Quando você lê Atos capítulo 9, lá pelo verso 13, Deus disse assim, Ananias, vai em Paulo, porque ele vai ser um instrumento. Olha o que Ananias diz, Senhor, tu não conheces esse homem. Está na Bíblia ou não está? Escutem bem, aí o Paulo abre a boca, aliás, o Ananias, Deus diz assim, vai orar por Paulo. Ele diz, Senhor, tu não conheces esse homem? Quantos males ele tem feito ao teu povo? Parece que Ananias estava ensinando Deus, porque o Ananias não acreditava, sob hipótese alguma, que a graça de Deus poderia alcançar Paulo. Às vezes nós pensamos que o mais desmantelado, o mais ruim, o mais miserável não pode ser alcançado pela graça. Mas a graça de Deus não é a minha ótica e a tua ótica. A graça de Deus. Quem glorifica a Deus? Levante a tua mão e diga, eu fui resgatado pela graça. Eita glória. Vira aí para o teu irmão e diga para ele, irmão, glorifique nesta noite, diga para ele, porque tu eras uma desgraça, e agora tu é graça, graça. Só quem é graça? Aleluia. Irmãos, aí prestem bem atenção, se vocês analisarem, a Bíblia diz que o apóstolo São Paulo, ele começa nesse texto aqui, orando. Quem de vocês, lá no chuveiro, lá em casa, no banheiro ou na rua, dirigindo o seu carro, já parou dizendo assim, Deus, eu era uma desgraça, mas hoje eu sou uma? Você já fez isso? Tem irmão que ele quer que um pastor venha, um pregador, ei irmã, eu vou te dizer que daqui para frente não, no dia que tu aceitou Jesus, tu já tem que ser uma graça. Vocês entenderam como é as coisas? O que é gostoso, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em, é o quê? É nova criatura. Então, se você está em Cristo, agora não é mais desgraça, é o quê? É uma graça. Só que o apóstolo São Paulo está escrevendo para Timóteo, e ele está dizendo assim, eu dou graças ao meu Deus. Ele começa com uma oração de louvor, ele começa com uma oração de gratidão, agradecendo pela graça. Se todo crente entrasse na igreja agradecendo a Deus pelo que ele era e pelo que ele é, tudo seria diferente. Veja bem, saiu da desgraça e veio para a graça. E aí o apóstolo São Paulo, ele começa a agradecer. Olha o que ele diz assim,
dou graça. Abra a Bíblia aí de vocês, só para vocês observarem. 1 Timóteo 1,12, porque eu quero pregar com vocês. Vocês só vão entender isso aqui olhando para o texto. Vamos lá. Olha o que ele fez na vida. Aqui é uma expressão sincera, é uma expressão de gratidão. Nós precisamos desta graça. Olha aí, leiam aí vocês todos, bem juntos aí. 1,12, como é que diz? Dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor, porque me teve por fiel, fazendo o quê? Esse homem, irmão, não podia ser alcançado aos olhos humanos, porque Paulo tinha 3 níveis de ruindade na vida dele. 3 níveis de ruindade na vida de Paulo. Primeiro nível, blasfemador. Blasfemava de Jesus, dizendo que Jesus não era nada, dizendo que Jesus era um impostor, dizendo que Jesus era um maldito. Blasfemava de Cristo. Segundo nível de Paulo, opressor. Terceiro nível de Paulo, insolente. Qual era o terceiro nível dele? Insolente. Então, olhe para cá. Um homem desse nunca poderia se tornar um crente, quanto menos um pastor. Porque a igreja, ela está cheia de irmãos que dizem assim: eu aceitei Jesus, mas esse meu lado ignorante é das minhas origens. Não, é porque tu nunca aceitou Jesus. Entendeu? Se alguém está em Cristo, é nova. Eu sou assim é porque eu sou cearense. Não, tu é assim é porque tu é ruim. Quem aceita Jesus nasceu de... E Mateus 11, olha, Mateus 11, 28, 29, ele disse: aprendei. Vamos lá, igreja, aprendei. Porque eu sou o quê? Então tu pode ser filho de Lampião, mas se tu aceitou Jesus, tu agora tem um mestre educado. Não existe essa de irmã saliente, irmã que diz: eu sou afoita, eu digo o que eu quero. Jesus nunca entrou em ti. Quando Jesus entra, a primeira coisa que ele faz é amansar a fera. Entendeu, irmão? Pronto, é amansar. Tu pode ter sido pistoleiro, tu pode ter sido escambau, tu pode ter sido o diabo, mas na hora que Jesus entra, ele amansa a fera. Como era que Paulo estava? Respirando o quê? Ameaça. Até ali. Respirando ameaça. Bota aí, filho. Atos 9, primeiro, só para os irmãos analisarem como era esse cabra velho. Porque tem irmão que fica: pastor, eu disse as do fim para aquela irmã. Ela sabe que eu sou crente, mas é porque eu sou sanguínea. Tu não é crente. Não existe essa. Irmão, tem uma coisa que os irmãos ficam agora. Um dia desse eu estava conversando com um pastor. Aí um pastor disse: pastor Zéu, às vezes eu reajo assim porque eu sou colérico, eu sou sanguíneo. Essa ideia vem de Hipócrates, que ia relacionando com a lua, com a mudança, as fases da lua e do sol, aí ele entendia que tinha esse negócio. Mas hoje nem os psicólogos estão aprovando isso. Aí o irmão que agora é crente em Jesus Cristo diz: eu esculhambei ela porque eu sou sanguíneo, mas Jesus me entende. Não, senhor. Pode acabar com isso. Se você é uma serva de Deus, você não aprende com Lampião e nem com Maria Bonita, você aprende com Jesus. Aprendei de mim que sou o quê? Manso, e o que mais? E aí quando você vai para Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, paz, fé, benignidade e Pronto, pega aí na mão do teu irmão e diga para ele: nós temos um mestre que nos ensina a ser humilde. Eita glória, eita glória. Então escute bem, Saulo respirando ainda o que, irmãos? Ameaça. E o que mais? E mortes contra os discípulos do... Quem é que amansa uma fera dessa, irmão? Me diga aqui, quem é que amansa um homem desse? Quem é que pega um homem desse e controla ele? Eu, quando era criança, eu gostava muito de assistir o filme do Zorro. Vocês se lembram do Zorro? O Zorro era um texano, não é isso? Um texano, e ele tinha um cavalo. E aquele cavalo dele, ninguém podia montar nele e ninguém podia domar ele. Como era o nome do cavalo dele? Quem se lembra? Quem disse? Quem falou?
Uma pessoa, aí, ela era o Silver mesmo, o cavalo. Vai ganhar um livro meu, viu? Pronto. Era Silver, o cavalo. E esse cavalo, ele dizia que era brabo, mas só quem montava nele, quem era? Era o Zorro. E ele era quem chamava. Na hora que chamava, ele atendia. Quem era que podia montar numa fera dessa aqui, Paulo? Aí o Paulo ia todo importante, com os homens do lado. Ao meio-dia, irmão, uma luz brilhou, e ele caiu com o rosto em terra, e a voz bradou do céu: Saulo! Eita glória! Olha para cá, a primeira coisa, quando Deus fala contigo, olha, irmão, escute agora, preste bem atenção. Porque está tendo as coisas no nosso meio, eu vou já explicar aqui para vocês. Quando Deus fala contigo, Salmo 29, a Bíblia diz que a voz de Deus é poderosa. Ela quebra o cedro, ela faz as cabras parir. A voz de Deus aquieta o mar. A voz de Deus, ela é grandiosa. A voz de Deus, quando Ele fala, todo mundo treme. Mas tem crente hoje que quando Deus está falando, ele replica para Deus. Ele grita com Deus. Já viram essa? E tem crente que quando diz que Deus está falando, ele tem prepotência. E esse homem aqui, que era grande, que era importante, que era cheio de coisa, na hora que a voz bradou, ele quis bradar também com a voz. Ele disse: Saulo, 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 porque me... Pronto. Ele não chamou de Paulo, ele chamou de Saulo, nome hebraico. Aí o Paulo bradou: quem fala? Olha, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, agora escutem, igreja. Isso aqui é coisa do céu, meus irmãos. É assim, onde é que uma irmã que está cheia de Jesus, ela é da briga, ela é do cacete, ela é da porrada? Não existe isso, irmão. Onde é que um homem de Jesus é assim? Onde é que um homem de Jesus, ele anda dando chute nos outros, empurrando os outros? É assim. Um homem de Deus, uma mulher de Deus que Jesus entrou, ele é calmo, ele é tranquilo. Porque o Evangelho transforma, sim ou não, irmãos? Quem crê que o Evangelho transforma? Romanos 1,16, o Evangelho é poder de... A ferona, quando ele disse, eu sou a quem tu... Irmãos, olha como ele ficou mansinho. Aí ele disse assim, e o que eu devo fazer? Não é assim? E o que eu devo? Aí ele ainda disse, tu vai, pronto, fica tranquilo. Aí quando mandou o Ananias, o Ananias disse, Senhor, esse homem é brabo, esse homem é perigoso. Tu nunca ouviu falar? Ele disse, não, olha para cá. Não, vai que ele está orando. E quando ele chega lá, ele já diz assim, irmão, ou seja, agora, tu és do mesmo sangue meu, porque Jesus já te salvou. Então, escuta bem, a graça de Deus entrou em Paulo, e ele era três coisas, vamos lá, os 3 níveis de Paulo. Ele era o quê? Eu falei agorinha, 3 níveis da vida de Paulo, antes de ser crente: blasfemador, opressor e persegue e insolente. Agora preste bem atenção uma coisa. Olhe para cá para você entender o mistério. A graça, diga comigo, a graça, quando ela entra, ela transforma. E tem a primeira coisa que a graça faz. Olhe para cá para você entender. A graça tira a minha arrogância. Porque essa palavra graça, charis, é a palavra que fala de favor imerecido. Mas também graça quer dizer educação, graça quer dizer agradável, graça quer dizer sensível. Quem é alcançado pela graça se torna dócil. Quem é alcançado pela graça se torna maleável. Quem é alcançado pela graça se torna lene, suave. Quem é alcançado pela graça se torna educado. Onde é que você vê um crente cheio da graça, insolente, saliente? Uma mulher cheia da graça, insolente, para frente. Um homem cheio da graça, espancador, dador de murro, xingador. A graça não entrou. Porque quando a graça entrou em Paulo, na mesma hora ele se aquietou. O que eu devo fazer? Então preste bem atenção. A graça, quando ela me encontra, ela derruba o meu orgulho.
A graça derruba a minha grandeza. Olhe para cá, igreja. É impossível um homem ser cheio da graça e ser prepotente. Quando você vê ou pastor ou crente, o irmão diz: paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor. Ele não tem graça, é uma desgraça. Porque olha para cá, quem tem graça é suave. Quem tem graça é agradável. Eita glória, quem diz glória a Deus? Olha para cá, diga comigo: a graça de Deus me derruba. Mas vocês estão vendo o contrário. Tem irmão que quando, até vem aqui, a pessoa vem, por exemplo, eu para estar aqui, eu estou aqui pela graça de Deus. Eu não estou aqui porque sou alguma coisa, eu não estou aqui. Quando um pastor me faz um convite para ir pregar, eu digo para Deus: Senhor, quem sou eu? Não sou nada. Por que eu vou estar ali? Mas tem pessoas que na hora que sai daqui, aí ele chega na igreja. Queridos irmãos, Deus já tinha feito promessas. É assim, não é? Deus já tinha feito promessas que eu ia pegar o asa dura e voar aos 4 cantos. Irmãos, olhe para cá. A graça pegou Paulo. Irmão, Paulo era tão orgulhoso. Olhe para cá. Paulo era tão orgulhoso. Se você pegar o capítulo 3 de Filipenses, depois você lê. Quando você pega o capítulo 3 de Filipenses, ele diz assim: eu, na minha idade, eu sobressaí aos demais. E ninguém sabia mais do que eu. Ele queria confrontar até com o professor dele, Gamaliel. Era grande ou não era? Era um bichão. Mas quando a graça te pega, ela te derruba de bichão para bichinho. Amém, irmão? Olha, se você vê uma irmã na igreja, a irmã canta demais. Aí ela diz: aqui é um gogó que Deus me deu. Já não presta. Entendeu? Eita, o irmão prega. Aqui não é para qualquer um não, meu irmão. Eu deixo a gente chupando o dedo. A graça não está nele. Quem tem graça tem humildade. Quem tem graça tem quebrantamento. Quem glorifica a Deus? Graça. A graça. A graça. Olha para cá, irmão. A graça pegou Paulo. Oh, aleluia. Aleluia. E quando a graça pegou Paulo, irmãos, olhe bem para cá, ele um dia meditando, ele escreveu para Timóteo e disse: Timóteo, eu dou graças ao meu Deus. Eu dou graças ao meu Deus, que me teve por fiel. Ou seja, eu não sou merecedor de nada, mas ele que é bom. E a graça dele que é em excesso. Eita glória. Quem glorifica a Deus? Aleluia. 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 Ele era o quê? Vamos ver como é que a graça faz com ele. Ele era o quê? Vamos lá, quem aprendeu? Ele era o quê? Bem alto, bem alto. Abre a tua boca e rasga a garganta. Ele era o quê? Blasfemador. O que mais? Opressor. O que mais? Perseguidor. E o que mais? Insolente. Para frente. Eu li um teólogo que diz que ninguém podia evangelizar Paulo. Só Jesus. O cara sabia demais. Esse Paulo era tão grande, irmão, tão grande. Diga comigo, cuidado. Vamos lá, diga bem forte. Cuidado com a graça. Irmão, Paulo tinha tanta... Quem foi que escreveu 13 cartas do Novo Testamento? Quem era que tinha a cultura mais elevada do que todos? Quem foi que disse que Paulo escreveu coisas difíceis? Pedro. O homem era grande ou não era? Era grande ou não era, irmão? Era grande. Aí Deus disse assim: Paulo, eu vou fazer um negócio contigo. Para tu não ficar se levantando do chão pensando que é alguém, eu vou botar um espinho na tua carne.
Irmão, os teólogos brigam para saber que espinho era esse. Aí uns dizem, é um problema no olho que ele tinha lá em Gálatas 4. Outros dizem, não, é porque ele era gago, perna torta, olho para fora. Pronto, tem um teólogo, Sander, que ele descreveu Paulo, cambota, baixote, porque os irmãos da igreja de Corinto disseram, ele nem presença tem. Eu não sei se ele era cambota, porque não tinha fotografia naquela época, mas alguns tentam descrever ele. Dizem que tinha um problema nos olhos, outros dizem que ele era cambota, outros dizem que ele tinha malária, aí outros dizem que os espinhos eram os perseguidores, outros dizem que era na própria carne, eu não sei. Eu só sei que o espinho furava ele. E quem botou o espinho nele? Vamos lá, quem botou o espinho nele? Mas junto com o espinho tinha o quê? Aí ele foi orar. Quantas vezes Paulo orou para tirar o espinho? Quem se lembra? 3, lá em 2 Coríntios 12, 9. Aí ele orou, e disse, Deus disse, Paulo, eu não vou tirar. Olha para cá. Para que você, irmão, olha o que a Bíblia diz. Para que você não se ensoberbeça, Deus colocou o que nele? É por isso que tem coisas na igreja que eu oro e tem coisas na igreja que eu deixo com Deus. Porque tem crente que tem que andar como Jacó, mancando, para ter a bênção de Deus. Foi assim ou não foi? A Bíblia diz que Jacó saiu mancando, mas saiu como? Abençoado. Tem irmão que luta, tem irmão que batalha, e o pastor ora e faz campanha, mas tem um mistério de Deus. Para que você não se ensoberbecesse demais. Olha o que diz a Bíblia, irmão. Paulo foi até o terceiro céu. Vamos lá. Paulo foi até o terceiro e viu revelações, coisas que nenhum mortal viu. Escreveu 13 cartas. Paulo era um homem poderoso na escrita, na palavra. Irmão, se um homem desse não tivesse. E eu li um autor que diz que todo mundo tem que ter um espinhozinho. Porque todo mundo é saliente. Às vezes a gente quer, olha, me mostre um homem que prega, que canta, que ora, que é abençoado, para ele não ter um espinhozinho. Às vezes ele é grandão lá fora, mas a casa dele não presta. É assim ou não é? Às vezes está escrevendo e tudo, mas tem um filho problemático. Não tem uma pessoa que não tenha um espinho. Às vezes você diz assim, mas aquele fulano ele é muito abençoado. Não tem problema nenhum, mas para não se engrandecer demais, irmão, porque um bichinho que quer ser é o homem. E se a gente não tiver, é assim ou não é? Um defeitinho, a gente quer ser Jesus. É assim ou não é? É. Aí Deus disse assim, eu já te dei visão, eu já te dei o céu, eu já te dei ministério, tu já evangelizou, eu já te dei a oportunidade de escrever 13 cartas, mas para tu não se achar o tal, eu vou botar. Aí ele foi orar, tira. Aí Deus disse, não, 12, 9, 2 Coríntios, a minha faz o quê? Então olhe para cá, a graça de Deus abateu Paulo. A graça de Deus humilhou o eu de Paulo. Vocês sabem qual é o segredo da graça? A graça abençoa, mas a graça não te eleva como tal. Não esqueça mais isso. Porque tem irmão que está pensando que ele diz, Deus usou de graça para comigo e está me fazendo grande. Olha para cá. Todo crente que chega na graça de Deus, ele vai saber que ele não presta para nada. Vamos analisar. Gênesis 18, 27. Abraão está orando para Deus salvar a cidade de Sodoma e Gomorra. Aí ele disse, se eu achar, Deus chegou e disse, eu vou destruir. Aí ele achou que tinha muita intimidade com Deus. Senhor, se eu achar 50, Deus disse, eu poupo. Aí ele foi, lutou por 50. Aí não deu nada. Senhor, se eu achar 45, ele disse, eu poupo. Aí ele viu que estava saliente. Está lá. Aí ele disse, Senhor, olha irmão, olha o que a graça faz. Não se irrite comigo. 18, 27. Não se irrite comigo. E se eu achar só tanto? Não se irrite comigo, olha o 27, 18, 27. Porque eu sou pó e
Como foi que Abraão disse que era diante de Deus? Então, olha para cá. A graça de Deus, ela não me torna insolente com Ele. A graça de Deus não é a hipergraça que está sendo ensinada aí. Tem irmão que vai para Deus, parece que ele vai com porrete. E ele bate em Deus: Senhor, se tu não abrir a porta. Faça isso não, meu irmão. Te aquieta. Olha que ele pode botar um espinho. Quando tu sair de lá, tu pode sair mais doente. Um espinho maior. Deixa, a Bíblia diz, quem é o caco para questionar com o Criador? Aí lá vai tu sabes. Tu sabe o quê? Ele sabe. Senhor, eu não sou nada, eu estou aqui pela tua miséria, eu estou aqui pela tua graça. Me ajuda, Senhor. Me sustenta, eu não sei o que fazer. E todo crente que chega como uma desgraça na graça, Deus dá graça para ele. Vocês já viram isso? Quando você lê Lucas 18, o homem que foi orar, ele disse: Senhor, eu não sou nada, eu sou um miserável pecador. Abaixava até a cabeça. Aí Jesus disse: quem saiu agraciado? O fariseu ou o publicano? Pronto. Mas vamos lá, olhe para cá. Quando Isaías capítulo 6, verso 5, ele viu a glória de Deus, ele saiu pinotando, foi assim? Ele quis adorar, mas não prestava. Ele diz: ai de mim, Senhor, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuro. E os meus olhos, olha para cá, quanto mais ele viu Deus, mais ele se viu aonde? Na desgraça. Mas vamos lá, capítulo 5, verso 6 de Lucas. A Bíblia diz que o Senhor disse: é Pedro, lança a rede para o outro lado do... E Pedro era pescador. Ele sabe que peixe só dá na noite, porque ele sai para buscar comida. E durante o dia é difícil ter. Aí quando ele viu que o Senhor sabia onde estava o peixe, ele entendeu que Jesus era o rei dos reis. Correu lá e disse assim: Senhor, sai daqui. Irmão, isso é pesado. Sai daqui, porque eu sou um pecador. Diante da grandeza de Cristo, da glória de Cristo, Pedro se achou um nada. Aleluia. 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 Oh, irmãos, todo o nosso culto seria mais gostoso se nós entrássemos na igreja entendendo que só estamos aqui pela graça de Deus. Quem pode levantar as mãos e glorificar a Deus? Aleluia. Diga comigo: a graça. Diga comigo bem forte: a graça. Aleluia. Aí o apóstolo São Paulo escreve: Timóteo, meu filho, eu quero te dizer, eu estou dando graças a Deus. Quando a irmã estiver lá no banheiro tomando banho, aí você se achar bonita, irmã. Porque tem irmã que diz: eu sou linda. Não diga isso não, já tu pode morrer. Diga: Senhor, tu tens cuidado de mim com a tua... Oh, eu estou aqui na França, eu estou ganhando dinheiro. Se o Senhor tirar a mão da sanfona, tu não toca mais. É ou não é? A Bíblia diz lá em Atos 17, nele nos movemos, existimos e somos. Irmão, se Deus não tiver a sua graça, basta ele tocar num fiozinho do teu cérebro, tu não sabe nem onde tu mora. Bata assim, diga comigo: Senhor, eu quero a tua graça. Me sustenta com a tua graça. Me ampara com a tua graça. Me enche da tua graça. Oh, aleluia. Aí o apóstolo São Paulo, já para mim começar a encerrar, o apóstolo São Paulo agora, ele vai começar a mostrar o excesso desta graça. Irmão, quando você pega essa palavra no grego, a graça em excesso é além da medida. Diga comigo: além da medida. Pronto, é possuir em excesso. Se o Paulo era pecador 4 vezes, era em excesso.
Deus vai fazer o seguinte, ele começa orando dizendo, graças te dou, Senhor. Agora ele diz assim, olha aí no verso 13, coloca aí, meu filho, na tela, só para os irmãos observarem. 1 Timóteo 1,13, olha aqui. 1 Timóteo 1,13, é até bom para vocês observarem. Leiam aí vocês bem forte. Olha o passado dele, como é que ele diz? A mim, que dantes fui o quê? Blasfemo. E o que mais? Perseguidor. E o que mais? Olhem bem para cá. Ele era essas três coisas. Irmão, quem olhava para esse homem aqui, nunca achava que ele ia dar um crente. Quanto mais, um pastor. Mas ele disse, mas eu alcancei o quê? A misericórdia, porque eu fiz na ignorância e na incredulidade. Observe que uma coisa, a graça, diga isso comigo bem forte para memorizar. A graça, ela me coloca em posição de honra. Eita. A graça pode te elevar. Eita glória. A graça, diga comigo, a graça, ela pode me elevar. Mas quando você estiver na posição de honra, não é assim? Eita glória. Agora há pouco eu vinha conversando com o pastor João. E quando Davi pecou, o salmista teve que mostrar de onde Deus tirou ele. E ele ainda disse assim, tu não era nada, e eu te tirei de trás dos currais das ovelhas. Agora tu está sentado aí nessa cadeirona, pensando que é o tal, abusando de poder, matando, adulterando. Porque tem irmão que quando chega no poder, pensa que o poder é dele. Não se esqueça, o Senhor te dá posição de honra para honrar os outros. Quem é que dá o poder? Quem é que dá poder? Lá em João 18, Pilatos diz para Jesus, tu não sabe que eu tenho poder para te prender, para te soltar? Jesus diz, cala a tua boca, nenhum poder te seria dado, se do Pai não fosse o quê? Enviado. Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Está aqui na França, meu filho, no carrinho, como o irmão falou aqui, glorifica a Deus, isso é graça. Está com a esposinha, é graça. Fez um cursozinho, é graça. Na hora que eu termino qualquer curso que eu pego o diploma, eu não digo, Senhor, eu alcancei, obrigado. Não, Senhor, está bem aqui, eu não sou nada. Me faça com que isso aqui sirva para a tua glória. Tem irmão que pega, bota logo um anel do tamanho da cabeça dele e anda assim, não é assim? É assim, para os irmãos chamar ele de doutor. Meu irmão, te lembre de onde o Senhor te tirou e aonde Deus te colocou. E quando Deus te colocar numa posição de honra, faça como Paulo. Se vocês observarem, olha para cá. Vocês pensam que Paulo pensava que era alguma coisa? Olha para cá. Quando você olha, os irmãos de Corinto começaram, o Paulo, eu gosto é do Paulo, não foi? E o outro dizia, eu gosto é do Apolo. O Apolo, formado em Alexandria, grande doutor, grande orador. E aí o Paulo, outro homem culto. Aí o Paulo diz, olha, meu filho, bota aí na tela para os irmãos observarem. 1 Coríntios 3, 5, verso 6. Olha o que Paulo diz. Aí Paulo pergunta, quem é Paulo? Eita. Eu sou a irmã Francisca. Não tem irmã que diz? Tu não é nada. Tem irmã que anda. Tem irmão que chega. Olha, pastor, o senhor me trate bem, eu sou irmão Pedro. Quem é tu, rapaz? Quem é tu? Um dia a irmã me chamou para orar por um homem rico lá do Maranhão. Ricão. Estava no hospitalzão de luxo. Aí eu fui. Quando cheguei ele estava um bolinho de carne. Um bolinho. Na UTI. Aí eu olhei para ela e disse, irmã, esse é o irmão, o seu marido. Pois é, pastor, foi emagrecendo. Está desse jeito aí, pastor. Você pode observar que tem pessoas que quando morrem, isso aqui fica tudo seco. É assim ou não é? Murcha que nem genipapo. Não é assim? É só para mostrar, irmão, que tu não é nada. Tem irmã que ela quer se amostrar, mas quando pega uma doença, pode observar, a cara dela começa a ficar seca, que aí você pensa que é um esqueleto.
se a gente não for sustentado pela graça. Olha o que Paulo diz. Olha aí. Quem é? Vamos lá. Lê vocês aí para não dizer que é da minha cabeça. Pois quem é? E quem é? Se não ministros pelos quais creste, conforme o Senhor deu a cada... Olha agora o que ele diz. Eu plantei e Apolo, mas quem deu o crescimento? Eu pergunto, a igreja cresceu por causa de Paulo? Quem era que fazia crescer? Irmãos, depois que eu cheguei aqui, o trabalho tem andado. É não, filho. É a graça. Eita, por aí. Isso é só a introdução do texto. Não é? Irmã, depois que eu assumi esse ciclo de oração, a irmã fulana, ela não sabia trabalhar, ela não tinha tato, ela não tinha um esquema. Mas eu tenho. Tu não tem nada. Tu não tem é nada. Irmão, se Deus não tiver misericórdia de nós, nenhum versículo da Bíblia a gente lembra. É ou não é? É ou não é, irmãos? É. Então preste bem atenção. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta noite. A primeira coisa, a graça, ela não tem limite. Mas quando a graça te levar a algum lugar e o povo começar a te elogiar, não te esqueças. Faça como Paulo. Quem sou eu? Eita, glória a Deus. Gálatas 2:20, Paulo diz, o apóstolo São Paulo diz, não vivo mais, mas Cristo vive. A vida que antes vivia na carne, agora eu vivo na vida do Filho de Deus que se entregou por mim. Então escute uma coisa, a graça pode te levar longe, a graça pode te elevar, a graça pode te colocar numa posição de honra, mas quando te colocar numa posição de honra, nunca se exalte. Olhe para cá, quando você lê 1 Coríntios 12:9, a Bíblia diz, a uns pela fé é dado a fé, o dom da fé. A outros, o dom de cura. Está aí. E quando você lê 1 Coríntios 15, verso 9, aí Paulo diz, coloca aí, filho, na tela, 1 Coríntios 15, 9. Olha aqui, olha como é que Paulo se achava na posição que Deus dava para ele. Olha aqui, porque eu sou o menor dos... Irmão, hoje... a maioria quer ser chamada é apóstolo. O apóstolo fulano. O apóstolo Beltrano. E apóstolo agora está fraco, já é arcebispo. Arcebispo também já está fraco. Daqui é extraterrestre, porque não dá mais. Irmão, olha para cá. A graça não é para te elevar, para você se achar. A graça é para você trabalhar para Jesus Cristo, sabendo que tudo vem dele e é para ele. Glória a Deus, quem diz glória a Deus? Então veja bem, a graça, ela entra em nós e usa de misericórdia, moldando o nosso passado. Vocês se lembram que Paulo diz, eu fui blasfemo, eu fui perseguidor, eu fui insolente, mas eu obtive o quê? Misericórdia. Diga assim, bota assim, eu alcancei misericórdia. É por isso que a igreja, irmão, é cheia de ex-ladrão. É assim ou não é? Ex-ladrão, ex-bandido, ex o quê? Tem muito ex, não tem? Pronto, ex-traficante, é assim. Pronto, tem irmão lá na igreja, no bairro. Um dia desse eu estava lá, aí o irmão disse assim, pastor, esse aí foi preso tantos anos, era um bandido de alta periculosidade. Aí ele servindo água, aí eu disse, bandidão, aceitou Jesus, não é assim? É desse jeito, irmão, tem coisa. Tem coisa. Um dia eu ia saindo, aí uma irmã ia saindo com a tornozeleira. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Pastor, eu aceitei Jesus, mas ainda estou cumprindo a bandidagem. Eu disse, minha santa, vai em frente. O que eu quero dizer é que a graça nos alcança. E aqui, meu irmão, olhe para a tua vida. Eu sei que você está sentadinho bem, e eu sei que você já foi lá no seu passado. Meu Deus do céu, quem não era eu? Lá no Brasil, era assim ou não era? Mas até aqui também talvez. Mas um dia a graça te pegou. E quando essa graça te pegou, você hoje está no banheiro cantando ou banhando e dizendo, a graça do Senhor me tirou do lamaçal de pecado. Oh, graça maravilhosa! Quem pode glorificar a Deus por esta graça?
Irmãos, quando Jesus está morrendo na cruz, Lucas 23, 34, o que é que ele disse para os bandidos que estavam matando ele, que estavam fazendo tudo com ele? O que foi que ele disse? Vamos lá? Pai, perdoa-os porque ele não sabe o quê? Aí quando Estevão está sendo morto, que eles jogam ele, aí Estevão cai, não morre, fica botando sangue pela boca, eles ficam jogando pedra em cima do peito de Estevão. Como foi que Estevão disse? Pai, irmão, vocês estão vendo que é um crente cheio de graça? Hoje, se um irmão faz mal para a gente, a tua oração é como a de Estevão. E Jesus disse em Mateus 5, orai pelos que vos e abençoai os que vos. Mas hoje não, na hora que o irmão faz uma coisa, a irmã diz, tu vai ver. Eu vou te botar aqui debaixo do meu joelho. Eu vou te dar tantos dias. Irmão, cadê a graça? O Estevão morrendo disse, pai, perdoa. E olhe para cá. E se ele tivesse pedido maldição, quem foi que aceitou Jesus depois da morte de Estevão? Pega na mão desse irmão e diga para ele, rapaz, diga aí, eu vou usar contigo, é de graça. Não vou te matar não, diga aí. Eu não vou te matar não. E se eu falei de ti ontem e hoje, me perdoa. Está perdoado, diga aí, está perdoado. É graça, 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 graça. É a graça. Irmãos, e eu vou encerrar dizendo, a terceira coisa que a graça faz, diga comigo, a graça é sem limite, é abundante. Olha aí o verso 14, vamos analisar. 3 coisas que Paulo, aliás, 4 coisas que nós falamos que Paulo era. Agora vamos para lá, filho. Olha aí, lá para o texto de 1 Timóteo 1,14. Olha aqui, 1,14. 1 Timóteo 1,14. Olha o que ele diz. E a graça de nosso fez o quê? Ah, não, diga isso bem forte. Ela fez o quê? Ela fez o quê? Diga comigo, além da medida. Passou da tampa. Derramou. Pronto. A graça de Deus não vem com a medidazinha. Eu vou dar para ela só isso aqui. Eu vou dar para ele só isso aqui. É por isso que quando você lê Lucas 6,38, o irmão falando aqui de oferta, a Bíblia diz, dai. É assim que diz? Dai e ser-vos-á boa. Como? Vai sacudindo até entrar no último buraquinho a bênção. E o que mais? Pronto. Sacudida, botou dentro do jacá. Não tem um jacá? Antigamente, quando eu morava no interior, aí tinha um jacá e aí a pessoa dizia, olha, bota aí esse arroz, mas pisa mais para... Não é assim? Soca. Quando você dá, olha para cá, quando você dá, a bênção que Deus dá de volta. Olha, mas isso aqui é interessante. Quando Deus te dá, como é que Ele dá a bênção? Primeiro, sacudida. Vocês já viram? Quando meu pai era pastor no interior, aí não tinha dízimo, mas as irmãs davam feijão. Aí a irmã ia botar o feijão dentro da lata e dizia, olha, pastor Bené, eu estou botando bem aqui, mas ainda cabe um pouquinho, deixa eu sacudir. Aí ela sacudia até folgar mais. Aí ela botava mais. Aí o pai dizia, irmã, já chega. Ela disse, não, deixa eu sacudir. Aí ela socava, e aí e enchia até a tampa. Deus, irmão, não bota coisinha para tu, não. Nós é que ficamos com esse negocinho. Bota aqui a mão no bolso, aí fica procurando pelo dedo qual é a nota de R$1 para dar de oferta. Não, senhores, Deus, Ele dá uma bênção, 3 níveis da bênção de Deus. Sacudida, recalcada e transbordante. Aí tu não valia nada, não prestava para nada. O pessoal dizia, vai dar uma prostituta, vai dar um ladrão, vai dar um bandido, é um nego sem vergonha. Lá vem a graça. E a graça te pega e ela vem sem medida. Diga comigo, sem medida. Ela vem na tampa e ela passa da tampa. Eita glória, quem glorifica a Deus? Quem glorifica a Deus? É por isso que quando você lê Romanos 5,20, a Bíblia diz, porque a lei
trouxe a ofensa, mas a ofensa ela abundou, mas aí vírgula, mas onde o pecado abundou, o que foi que a graça fez? Hein? O que a graça fez? Aí tem irmão que ainda fica na igreja, aí pronto, irmão está perdoado, tá, mas é o seguinte, ainda vem pastor. Tu tem que fazer uma regressão, porque tu aceitou Jesus, mas teu pai era lá da linha não sei de quê, e ele carregava o espírito da Maria Dodô, que entrou, aí tu tem que... Irmão, quem aceitou Jesus, olha para cá, a graça ela te pega, a graça ela... Escute, tem muito irmão que anda com isso, eu estou ouvindo vozes, é o espírito da vovó, não tem espírito de vovó, de tataravó, se a graça te pegou, ela te banhou e você está cheio da graça. Levante a sua mão, só quem está cheio da graça, quem tem graça. Eu não preciso de teoria de Freud, eu não preciso de psicanálise para alguém entrar na minha mente. Jesus chegou e me banhou com a graça. A graça. Receba a graça de Deus. Receba a graça de Deus. Saiba que você já foi perdoado. Olha, irmãos, deixa eu dizer para finalizar. A Bíblia diz em João 10:9, Jesus diz assim, eu sou a porta. O que foi que ele disse em João 10:9? Eu sou a... Se alguém entrar por mim, olha aí, está aí. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Diga o resto. Hein? Peraí. Jesus tem curral? No curral dele tem porteira? O que ele faz? Porque tem irmão que, tem pastor que fica, olha irmão, se tu sair daqui, tu vai ver a desgraça que tu pega. Não, pronto. Um dia o irmão chegou, eu trabalhando, ele queria abrir outro ministério, aí disse, pastor, me abençoa. A gente fica triste. Aí eu disse, vai, não é assim? Vai, faz tua viagem. Mas, irmão, olha, Jesus não bota porteira, ele bota graça. É isso? Olha, ele bota porque se tiver graça, o povo vem. Olha para cá, ele bota a graça. Aí ele diz, quem entrar por mim, qual é a primeira coisa? Salvar-se, tu já está salvo. E se ele te salva, ele deixa tu entrar e sair, porque ele dá o que para a tua alma? Pastagem. E o que é que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu e nada. Ele me conduz a águas cristalinas e a pastos. Pronto, não tem mais nada. E no final, o verso 6, ele diz, e habitarei na casa do... Quem vai morar lá com ele? Diga comigo, é a graça. É a graça. É a graça. E deixa eu te dizer para finalizar. E quando você pensar que está trabalhando demais, não pense isso. Pense na graça. O apóstolo São Paulo diz assim, olhe para cá. Eu trabalhei mais do que todos. E parece que é o 15:10, 1 Coríntios. Eu trabalhei mais do que todos. Aí ele errou. Vírgula. Eu não. Mas o quê? A graça. Você crê nisso? Quem crê nisso? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem dos irmãos estão aqui? Escute bem, eu não estou falando de botar a mão, eu estou falando se você é consciente, que já foi alcançado pela graça, que descansa nessa graça, e que tem paz nesta graça. Quem tem certeza disso? Quem não tem certeza desta graça? Eu quero que você fique de pé, porque eu quero orar com você nesta noite. Se você dorme e tem pesadelos, se você dorme e acorda com medo, falta graça. A graça é suave, a graça é lenitiva, a graça é maravilhosa.
A graça é perdoável. Quem tem graça não anda com síndrome de pânico, nem com medo. A graça te levanta. A graça te põe de pé. Paulo diz, pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Fique de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quem pode agradecer a Deus? Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Só mais uma vez, graça, 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 a mim basta a graça de Deus Jesus. A graça eu achei em Jesus. Irmãos, eu disse a Deus que sempre quando eu estivesse em qualquer lugar pregando, duas coisas eu vou fazer. Uma é o convite para Jesus salvar, mas a outra coisa é orar para que você que ainda não recebeu o Espírito Santo, não vou fazer muita coisa, você pode ficar aí. Quem não recebeu o Espírito Santo, receba. Olhe para mim aqui. Não há coisa mais maravilhosa você orar em espírito. Você falar línguas estranhas. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 14, verso 2, ele diz que quem ora em línguas estranhas, ora bem e edifica a si mesmo. As línguas estranhas, quando você ora, você vence qualquer barreira intransponível, porque não há barreira mental. Deus não está te proibindo orar mentalmente. Como é orar mentalmente, pastor Zéu? Senhor, abençoa a minha viagem, abençoa a minha ida para casa. Agora, quando você ora em línguas, você está em um nível de profundidade com Deus inexplicável. Então, nesta noite, se tem alguém aqui que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, venha à frente. Queremos orar por você, para você aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Tem alguém aqui nesta noite? Se tem alguém que não é evangélico, levante a mão e diga, pastor, sou eu, ou eu estou desviado, venha, eu quero orar por você. Tem alguém? Se tem alguém, levante a mão, para eu não insistir. Agora, a segunda coisa, eu vou orar por vocês. Escute bem, se tem algum crente aqui que não consegue dormir, que não tem paz, pode vir, vem para cá, irmã, vem aqui à frente, que não consegue dormir, que tem perturbação, hoje eu quero dizer que a graça de Deus, ela vai te alcançar. Oh, aleluia. Quem crê nisso, irmãos? Irmão, na presença de Deus, não tem negócio de cansaço não, a alegria invade a nossa alma. Isso, pode vir. Se você está aqui também, não tem paz mental, não tem tranquilidade na alma, venha. Aqui tem um pastor de vocês, nós vamos só orar, porque a oração do justo, Tiago 5,16, ela pode muito em seus efeitos. Nós vamos orar, porque aqui está uma igreja que tem graça. Vamos liberar esta graça, a graça que liberta, e confie no poder da graça. Essa graça é sem limite. O mesmo Deus que te salvou é o Deus que te dá vitória. É o Deus que te levanta. Aleluia. Oh, aleluia.